A paz do Senhor Jesus, meus prezados. Vamos orar ao Senhor nesse momento e pedir que Ele nos conduza na comunicação da sua palavra, que está em 2 Samuel capítulo 3. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti muito gratos, porque nesse mundo de tantas dúvidas, de tantos conflitos, nesse mundo de trevas tão densas, nós temos a Tua graça manifestada através da Tua palavra. Obrigado por esse único instrumento através do qual o Senhor salva, livra, muda os corações, entra com providência de acordo com a Tua vontade. Esse instrumento que é a Tua palavra. E queremos te pedir para que o Senhor nos ajude nos momentos que aqui passaremos na comunicação da verdade que está somente em Ti e na Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 3, que diz assim: E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amnon de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abitai. E o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. E disse Esbozete a Abner: Por que entrastes a concubina de meu pai? Até aqui, para que nós possamos compreender a realidade sobre o propósito de Deus e o drama humano, vamos assim colocar, após a queda. Essa é a nossa última ministração do ano de 2020, um ano que para muitos precisa terminar logo, um ano que trouxe N aflições, angústias, dentre as quais se pode destacar a pandemia do coronavírus e o aproveitamento ou o uso premeditado dessa pandemia para fins que manifestassem o desejo pelo poder, o desejo de controlar as pessoas. E há muitos mortos, há famílias enlutadas, há feridos na alma, no espírito, há danos incontáveis na economia e nos vários aspectos da vida das pessoas, nas famílias, os danos de cunho moral, ético e, sobretudo, espiritual. E quando nós lemos esta passagem, nós podemos ver que os problemas humanos, eles são bem antigos. As angústias humanas, como bem antigas que são, elas têm a sua origem na queda do homem. E a partir da queda, você tem a tentativa humana de resgatar o espaço perdido junto a Deus, de buscar o poder a qualquer custo. Quando nós temos esta palavra falando de Davi, um homem que foi escolhido por Deus para que a nação de Israel cumprisse o propósito de Deus perante as gerações, isso é muito importante. Então Deus chama esse homem e lhe confere poder. E o poder conferido a Davi, conferido a vários homens de Deus, principalmente aqueles homens que estavam dentro da ascendência ou da linhagem genealógica de Cristo, porque a concessão do poder aos homens do Antigo Testamento tinha essa finalidade: pavimentar a estrada para o surgimento do Messias. Você vai entender isso em várias passagens.
Gênesis 49, versículo 10, quando fala que o cetro não se arredará de Judá. E dentre várias passagens, essa passagem fala dele como o enviado, né? Quando usa-se o termo ali, silo, é a mesma coisa de lisloar, ou enviar, ou o enviado, que é um termo intercambiável para Mashiach, que é o ungido. Então, toda a história de concessão do poder dado aos homens de Deus no Antigo Testamento apontava para Cristo. E Davi, ele se destaca na comunicação desse propósito. Jesus, da linhagem de Davi. No entanto, nós vemos que, por outro lado, os homens buscam o poder como um fim em si, e eles querem se apresentar como os donatários desse poder. O que você vê no capítulo 3, que não dá para a gente ler tudo, é muito disso. Você vê os conflitos, a guerra civil que se instala ali entre aqueles que seguem a Davi e aqueles que ainda são os seguidores de Saul, que tinha morrido nas montanhas de Gilboa. Você vê o que Abner faz, tentando fortalecer o antigo reino, ou, por que não dizer, naqueles tempos, o falido reino de Saul. Então Abner vai procurar tirar proveito daquilo ali, fortalecer o partido de Saul em proveito próprio. Aí ele coloca ali um rei, que é um rei, vamos dizer assim, fantoche, que é Isbosete, para que através dele ele pudesse ter um aproveitamento dos seus ideais, dos seus objetivos. E em torno dessa busca humana pelo poder, ignorando o propósito de Deus ao conceder poder, você tem todas as mazelas humanas. Você tem derramamento de sangue. Você tem as pessoas atropelando umas às outras. Você tem a mentira. Você tem o uso de todos os meios para se chegar ao poder. A falha, o erro, em buscar o poder, em tentar chegar ao poder como um fim em si, é o real problema humano, porque as pessoas, desconhecendo Deus e o seu propósito, as pessoas correm atrás desse objetivo, que é o poder. E quando você tem o poder como um fim em si, nenhum princípio verdadeiro sobrevive. Todos os princípios se explodem. Todos os princípios se esfarelam. Não é possível você ter uma percepção de poder carnal, ímpia, e os princípios verdadeiros, os princípios bíblicos, sobreviverem. Para você ter uma perspectiva de vida no fundamento do poder carnal, do poder maligno, você precisa destruir, tirar da sua vida os valores da palavra de Deus. E é isso que você vê aqui, nesse contexto, que você vê ao longo da história. Mas é também incrível nós percebermos que mesmo as pessoas que têm uma percepção do propósito de Deus, por vezes também caem na armadilha de se conduzirem inspiradas nessa filosofia do poder como um fim em si. O capítulo 3 ele mostra que Davi era um polígamo. O versículo 3 mostra, dentre vários versículos, a condição de Davi. Ele tem como esposa Abigail, mulher de Nabal, a Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Então, naquela época, a busca pelo poder, ela era também levada adiante através dos casamentos mistos, através da poligamia, da pluralidade de mulheres, porque aquilo era uma forma, uma maneira política de fortalecimento. Você viu o tanto de mulheres que Salomão teve, e a Bíblia diz que as mulheres na velhice levaram Salomão a perverter o seu coração. Então você vê que o homem, que é segundo o coração de Deus, já no início do seu governo, apresentando as evidências de que lá na frente ele também teria graves problemas, por esta perspectiva de poder. Deuteronômio 17, quando fala do estatuto do rei, já proibia o rei ser polígamo.
já estava proibido, mas aqui Davi já transgride. E se Davi transgride, os outros então, como Abner e os demais, que faziam parte dessa peleja sanguinária pelo poder em si. De formas que isso fala profundamente aos nossos corações, isso nos inquire profundamente a respeito da motivação das nossas buscas. O que é que realmente nos move quando lutamos por um espaço no mercado? Quando lutamos por uma posição? Quando muitas vezes passando as noites insones, lutando para passar num concurso público? Qual que é a real motivação? O que queremos com isso? Nós precisamos sempre permitir que a palavra de Deus nos leve a essa sondagem. Eu estou buscando algo para trazer para o altar de Deus, para glorificá-lo, para fazer parte do projeto milenar de Deus, que é a glorificação do Filho, que, como disse, todas as vezes que Deus concedeu o poder pela história, Ele o fez para que as pessoas participassem do seu propósito último, que é a entronização do seu Filho, a entronização de Cristo. Todo o Antigo Testamento corrobora com essa verdade. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Quando lemos a passagem de Mateus capítulo 28, Jesus dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então tudo concorre para Cristo. E é interessante também percebermos que esse que é o verdadeiro fim do poder, esse que é o verdadeiro donatário do poder, que é Cristo, ele se esvaziou, enquanto os homens lutaram pela história de uma forma enlouquecida pelo poder que nunca lhes pertenceu, não lhes pertence e não lhes pertencerá. Nos persegue passagens bíblicas como a de Filipenses capítulo 2, que embora ele estando em forma de Deus, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E desse modo, todo joelho haverá de se dobrar, e toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo, olha a questão do poder, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esta passagem, bem como toda a Bíblia, nos orienta claramente a respeito do propósito, ou do que Deus pretendeu sempre, com pouco ou com muito, que Ele nos concedeu. Nós percebemos a tentativa de Abner, colocando Isbosete ali como um rei fantoche, como uma oportunidade. Isso nos ensina muito porque as pessoas usam as pessoas. As pessoas olham umas para as outras não como seres humanos, mas como coisas. De que forma eu posso utilizá-lo? De que forma eu posso manobrá-lo? De que forma eu posso conduzir o meu próximo para dele tirar proveito? Então você percebe a ausência do amor de Deus, a ausência do respeito para com a vida, a ausência do respeito para com o próximo, quando as pessoas usam pessoas. Né? Esse caso de Abner e de Isbosete mostra muito isso. Isbosete, o próprio nome já é uma sugestão do quanto alguém pode se ridicularizar e vai se ridicularizar nesse processo de busca do poder como um fim em si. Isbosete significa, são na verdade duas palavras, né? É Ish-Boshet, ou Ish é homem e Boshet vem de buchar, que é vergonha. Então Isbosete é o homem da vergonha, o que você vê aí. E Abner, ele tentando usar Isbosete, que era da ascendência de Saul, filho de Saul, ele faz o que? Ele lança mão de uma concubina que pertencia a Saul, porque ele entende, se eu lançar mão dessa concubina, que era uma das mulheres do falecido Saul, então eu tenho uma prerrogativa, ou eu tenho uma fundamentação para vindicar o reino mais tarde. E nós entendemos, com base nessa exposição, que os que seguem nessa direção estão atendendo
o caminho, estão atendendo o convite para a morte, o convite para a destruição. Abner, lá na frente, morreria de uma forma trágica pelas mãos de Joabe, vingando a morte de seu irmão Azael. Depois, lá na frente, Joabe também buscando o poder como um fim em si. Ele morre segurando as pontas do altar, mas não encontra clemência. Ele morre. Pelo que a busca pelo poder em si, ela não leva ao poder. Pelo contrário, ela leva à destruição. Ela leva à perda de todos os propósitos de Deus para a vida da pessoa. Todos aqueles que tiveram o poder como um fim em si, não o tiveram de forma permanente. Podem até ter tido de uma forma momentânea. Mas o fim desses homens, tanto aqui quanto na eternidade, iria dizer e continuará dizendo que o poder pertence a Deus. Minha é a glória, como diz Isaías 48, e eu não darei o meu poder a outra e nem a minha glória às imagens de escultura. Nós precisamos, então, em todo o tempo, aprendendo com a palavra de Deus, único instrumento de comunicação da salvação de Deus, único instrumento através do qual Deus nos esvazia da impiedade, do pecado, Deus nos esvazia das ambições. Nós precisamos em todo o tempo aprendendo com esta palavra que é o único instrumento da graça, permitir que Deus nos esvazie, Deus nos transforme, Deus nos leve a nos prostrarmos continuamente perante Ele. Deus nos leve a uma condição de contínua humilhação. Cristo se humilhou. E a única situação na qual a palavra de Deus ela tem chance de cumprir o propósito eterno nas nossas vidas é quando nos humilhamos, porque a humilhação ela é o oposto da busca pelo poder. Ela é a situação totalmente frontal, totalmente oposta à busca pelo poder. Interessante que esse homem, Davi, que Deus levantou, ele cometeu erros e erros graves, mas eu sempre gosto de destacar o fato de que ele, como todos os homens de Deus que foram falhos, cometeram erros terríveis, pecados, mas eles têm uma coisa em comum, que é a abertura para que Deus os trabalhasse. E esse trabalhar de Deus consiste basicamente em esvaziar a pessoa da busca pelo poder, da busca por um projeto de vida particular. E a pessoa, uma vez esvaziada disso, ele se abre totalmente e incondicionalmente para o propósito de Deus. Ele declina do seu propósito e se abre para o propósito de Deus. É muito poderoso e muito ensinador o pensamento de Davi, ali no capítulo 23 de 2 Samuel, já próximo do fim da sua vida, quando esta palavra registra as últimas palavras de Davi. Diz Davi, o filho de Jessé, o homem que foi levantado em alturas, o ungido do Deus de Jacó, o mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra está na minha boca. A mim falou o Deus de Israel, a mim falou a rocha de Israel. Haverá um justo que domine sobre os homens no temor de Deus, domine no temor de Deus. E ele será como a luz da manhã, quando sai a manhã sem nuvens, e pela sua força e pela chuva, a erva brota da terra. E ainda que a minha casa não seja tal para com o Senhor, Ele fez comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenada, em tudo se cumprirá. Ainda que Ele não faça isso nesse momento, mas Ele cumprirá. O que me chama a atenção nessa passagem é que Davi, ele fala de um varão que virá. Haverá um justo. A visão de Davi, que é uma projeção para Cristo, um vaticínio, é um apontamento para Cristo. Ele, como rei de Israel, ele poderia citar os seus grandes feitos, suas grandes vitórias.
Ele tinha conseguido libertar Israel da mão dos seus inimigos, dentre eles os filisteus, que até foram extintos. Ele poderia fazer ali um resumo das suas habilidades, das suas vitórias, das suas façanhas. Mas não. Davi, esvaziado de tudo isso, esvaziado da concepção de poder carnal, ele que errou tanto, mas se deixou tratar pela palavra, ele agora chega ao fim da sua vida, bastante alquebrado, quebrantado e humilhado, e ele fala que haverá um justo. Ele não é esse justo. Diferente de muitos líderes políticos, que de forma despudorada se apegaram ao poder até o fim das suas vidas, e por que não dizer de forma até doentia, né? Como nós vemos hoje em dia as pessoas apegadas ao poder e não estão nem aí para as necessidades das pessoas, para as necessidades da nação, estão fazendo o que querem, tudo que podem fazer, eles fazem sem nenhum escrúpulo, sem nenhum temor de Deus, usando uma toga, usando um parlamento, usando a mídia, usando as instituições, usando a religião, usando até mesmo o cargo de pastor, de padre, etc. As pessoas fazem qualquer coisa pelo poder em si, sem nenhum temor de Deus. Mas interessante que Davi ele fala dessa pérola, esse justo dominará. Esta palavra aponta claramente para Cristo. Ele dominará sobre os homens no temor de Deus. Irmãos, você não vai ver esse fundamento naqueles que não amam a Deus, o temor de Deus. O temor de Deus não é uma questão de pânico, de fobia, de mera inferioridade, não. O temor de Deus tem que ver com respeito a um relacionamento que é tudo na vida da pessoa. Quando você tem temor de Deus, você no seu coração está determinado a perder tudo, mas não está determinado a perder a sua comunhão com Deus, de modo algum. Então Davi ele fala dessa pérola que é o temor de Deus. No apagar das luzes desse ano de 2020, nós precisamos nos reavaliar à luz da palavra de Deus. Fala-se muito de um próximo ano de vitória, fala-se muito de metas a serem batidas, fala-se muito de objetivos a serem alcançados, as pessoas falam muito de projeção, e elas desejam, fazem votos umas às outras para que haja êxito, mas amados, não existe êxito, não existe sucesso verdadeiro, não existe vitória verdadeira quando nós temos um projeto de poder nosso mesmo. Se a nossa vida não refletir a entrega nas mãos daquele Deus que entregou o seu Filho para que fôssemos resgatados da mentira, do engano, das ilusões, para que fôssemos libertos das trevas para a luz, se as nossas vidas não forem pela palavra de Deus tratadas e levadas a esse esvaziamento por completo, para que o nosso ego, o velho homem, desapareça e Cristo em seu poder apareça em nós, nós simplesmente reproduziremos as ilusões do velho homem ao longo da história. A busca pelo poder como um fim em si. Nós, como servos de Deus, temos que tomar muito cuidado com o conceito humano de felicidade, com o conceito humano de êxito, com o conceito humano de sucesso. O mundo não conhece a Deus e não quer conhecer. Então nós como cristãos temos que tomar cuidado, porque o conceito deles com relação a sucesso, a êxito, a vitória, não pode ser o nosso mesmo conceito. Quando nós entendemos de sucesso, de vitória, de êxito, de poder, nós entendemos a necessidade de nos entregarmos totalmente vazios ao propósito último de Deus. Veja, o que nós citamos aqui nesta palavra, esse homem, ele foi o rei mais ilustre da história de Israel. Esse homem foi, nesse sentido, o mais ilustre homem a exercer o poder como alguém que era ascendente do próprio Cristo, do verdadeiro Messias. Ele foi ungido para participar desse processo, levando o seu povo a compreender a vinda
do Rei vindouro e permanente que era Cristo. E nós temos que continuamente orar e suplicar a Deus: Senhor, me leve a participar do projeto de poder de Cristo Jesus. Me leve a me esvaziar do projeto de poder carnal, humano. E me leve a participar do propósito de Deus, não só para a minha geração, mas para toda a raça humana, ao longo da história e pela eternidade sem fim. Nós podemos terminar refletindo um pouco na passagem que está lá em Apocalipse capítulo 5, quando fala que Cristo, ele é o único digno de abrir o selo. Fala dele como o leão da tribo de Judá. As demais passagens também corroborarão nesse sentido, de que ele, o que foi morto, mas reviveu, agora vive para sempre. Então, nós temos uma escolha muito simples para fazer. Nós vamos permitir que a filosofia do mundo, a perspectiva de poder do mundo, norteie nossos passos, nos conduza, nos influencie, nos contamine, e então seremos dessa forma como a proposta de Satanás lá em Mateus capítulo 4 para Jesus. Eu tenho esse caminho para você. Eu tenho essa estrada que te leva ao poder como um fim em si. Prostre-se diante de mim, curve-se diante de mim, me adore, aceite os padrões do mundo, aceite a filosofia do mundo, e você vai viver também o seu momento de poder. Seja esse momento de poder na expressão dos bens materiais, na expressão da sexualidade desvairada, seja esse momento de poder na expressão da fama, ou todas essas coisas juntas, mas você vai viver o seu momento de poder. Essa é a proposta satânica. Mas quando nós olhamos para Cristo e permitimos que sua palavra trabalhe os nossos corações, nos quebrante, nos leve ao esvaziamento de tudo aquilo que é a inspiração do mundo, então ele começa a nos trabalhar para que nós possamos ter a alegria de fazer parte da única causa justa que existe, a causa da salvação. Veja bem, Davi, ele foi trabalhado. Os homens de Deus do Antigo Testamento foram trabalhados. Os homens de Deus do Novo Testamento foram trabalhados. Os homens de Deus ao longo da história foram trabalhados. E ser trabalhados significa, pela palavra de Deus, ser esvaziado de conceitos, de pensamentos, de filosofias, de ideologias, de todo aquele conjunto de valores do mundo, que podem até te levar a um gozo momentâneo, mas não podem de modo algum te levar a participar do projeto real de Deus. Nicodemos, no capítulo 3 do livro de João, também vai ser trabalhado para compreender que não dava para ele, com as credenciais do mundo, com a perspectiva de poder do mundo, participar do projeto de Deus. Por isso Jesus coloca para ele: você tem que nascer de novo, você tem que ser zerado nas suas concepções, você tem que ser zerado no seu conceito de êxito, de poder, de sucesso, porque não é a mesma coisa. É preciso nascer de novo. Aqui nós concluímos colocando duas coisas. Nós, como salvos, nós precisamos continuamente permitir que o Espírito Santo, através do único instrumento da graça de Deus, que é a sua palavra, continue nos mudando e continue nos moldando ao caráter do Senhor Jesus. Nós que somos salvos, precisamos entender que esse processo no qual Deus nos muda e nos molda de acordo com o caráter de Cristo, ele não termina aqui, antes que tenhamos sido revestidos de incorruptibilidade. Por outro lado, você que ainda não teve encontro com Cristo Jesus, não adianta você tentar levar avante ideias cristãs, pensamentos cristãos para você ter um casamento melhor, ter uma vida financeira melhor. Isso é inócuo, isso é uma ilusão, isso não funciona. Você não tem condições de viver as promessas de Deus tentando imitar princípios cristãos. Para que você possa viver as promessas de Deus, você tem que viver com Deus. O povo de Israel não poderia entrar na terra prometida e só herdar a terra. Eles tinham que herdar Deus junto. Eles tinham que levar Deus junto. Muitas pessoas
Ele diz: eu admiro, eu acho bonito, eu acredito, meu parente vai à igreja. Mas isso não é o suficiente, isso não adianta. Você precisa abrir seu coração. E essa abertura significa clamar, se humilhar, suplicar, para que o Espírito Santo revele Jesus ao seu coração. Você precisa ter a experiência do novo nascimento. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Aí no seu quarto, onde você estiver, você pode fazer isso agora. Senhor, entra no meu coração. Eu preciso ser liberto da perspectiva de poder mundano que só leva à destruição. E eu preciso ter o meu coração tomado pela tua direção, pela tua palavra, pelos teus conceitos, pelos teus valores. A minha oração, a minha expectativa é que essa palavra possa ser um marco na sua vida. Que, como disse no apagar das luzes de 2020, você possa, tocado por esta palavra, entregar sua vida a Cristo Jesus. Você que ainda não fez. E você que já o fez, você possa, numa abertura cada vez maior à palavra de Deus, ser liberto de conceitos mundanos que estão impedindo o propósito de Deus, irmão, de fluir plenamente na sua vida. Vamos orar nesse momento agradecendo a Deus pelos momentos aqui passados. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti e dedicamos ao Senhor os momentos aqui passados. Queremos te pedir para que, por Tua graça e misericórdia, o Senhor possa falar com poder a cada coração que está recebendo esta palavra. O Senhor possa libertar da perspectiva de poder do mundo, possa libertar dos grilhões da mentira, do engano, que se manifestam nas filosofias, nas ideologias, na visão desse mundo perdido, e assim algemam as pessoas, iludem as pessoas, arrastando-as para a destruição aqui na eternidade. Então eu te peço, pelo poder da tua palavra, liberta-as, ó Deus. Da mesma forma, quanto ao teu povo, nós te pedimos, continua, Senhor amado, dilatando ainda mais nossos corações, para que tudo aquilo que ainda está em nossas vidas, representando a perspectiva de poder mundano, isso possa cair por terra, e nós possamos nos esvaziar por completo, de formas que os teus propósitos, que às vezes caminham de forma capenga nas nossas vidas, eles possam fluir sem detença. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e suplicamos e agradecemos. Deus abençoe grandemente a sua vida, que esse ano de 2021 seja marcado pela abertura do teu coração para a palavra de Deus, para os seus propósitos, e você viva o que Deus tem para você, desde quando o mundo não era mundo, que Deus predestinou para todos aqueles que haveriam de se abrir e se abrirão para a sua boa, perfeita e agradável vontade, e que desta forma o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja com todos aqueles que se humilham perante esta palavra e se entregam a esta palavra. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.